Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje, pessoal, vamos estudar mais um problema interessante de Mecânica Clássica. Dessa vez, vamos colocar massa na corda da máquina de Atwood, tá certo? A gente vai então revisitar a máquina de Atwood. Agora vamos obter a equação de movimento e a sua solução considerando a corda massiva, tá certo? É um problema bastante... não é comum, tá certo? Você considerar massa na corda, né, dos sistemas mecânicos, naqueles problemas que a gente estuda na graduação. Tá certo? Então, essa aula de hoje eu vou me basear em dois artigos. O primeiro é da revista The Physics Teacher, de 2015, On Atwood's Machine with Non-Zero Mass String, tá certo? E o segundo, pessoal, é do professor Nivaldo Lemos, tá certo? É do European Journal of Physics, de 2017, Atwood's Machine with a Massive String, tá certo? String. Então, a gente vai estudar agora, né, esses sistemas considerando a massa da corda, tá certo? E como que isso vai afetar as equações de movimento, tá bom? Muito bem, vamos então considerar aqui inicialmente uma roldana fixa de raio R e massa M maiúscula, em torno da qual você tem então uma corda, tá certo? Presa a um bloco de massa M1 e do outro lado você tem a corda presa a um bloco de massa M2, tá ok? Num dado momento, vamos supor que o movimento seja tal que então o bloco M2 suba com uma aceleração constante e o bloco M1 está descendo com uma aceleração constante. Depois a gente vai ver isso nas equações de movimento, mas a condição é muito simples. Basta que o peso de M1 seja maior que o peso de M2 e da corda, né? Aqui, esse pedaço de corda que está aqui, tá certo? Do outro lado. A minha roldana, ela então gira, né, nesse sentido com uma aceleração angular alfa. E também vamos ter que considerar o movimento dessa roldana, tá certo? O movimento de rotação dela, levando-se em conta o seu momento, tá? De inércia. Ora, como que nós vamos colocar massa nessa corda, né? Para facilitar lá nas equações de movimento. Eu vou considerar que a minha corda, ela tem uma densidade linear de massa constante lambda, tá bom? Então, lambda é a densidade linear de massa, é a massa da corda, né, por unidade de comprimento, tá ok? Vamos supor que num dado instante, nessa configuração aqui, você tem então esse pedaço da corda, tá? Que é contabilizado a partir do meio da roldana até aqui. Eu vou chamar de X esse comprimento, tudo bem, pessoal? L é o comprimento total da minha corda, né? E lambda é a sua densidade linear de massa. Então, essa corda aqui, né? Esse pedaço de corda vai ter também um peso, pessoal, que eu vou colocar, né? Simbolizado aqui do lado por lambda vezes x vezes g. Tudo bem? Lambda vezes x, então é a massa da corda, né? Desse pedaço aqui de comprimento x. Tudo bem? E desse outro lado, o que você tem? Você tem uma outra parte da corda, pessoal, que está, né, abraçando a roldana, né? Meia roldana, tá certo? Qual é o comprimento da corda que está aqui, né, em contato com metade dessa roldana? Tudo bem? Isso é o comprimento de arco, não é isso? O comprimento dessa corda é só multiplicar, né? Então, a sua densidade linear pelo seu comprimento, tá certo? E aqui nós temos, então, lambda vezes esse comprimento, é o arco
vezes o ângulo, né? O raio vezes o ângulo. Então, R vezes π radianos, tá certo? Então, lambda πr é a massa da corda que está em contato com a roldana, né? Meia roldana. E, portanto, desse outro lado aqui, você tem esse comprimento da corda, que é, então, tá certo, pessoal? Eu vou considerar aqui o seu peso, né? Então, é lambda, densidade, vezes o comprimento. O comprimento é L menos X menos πr, tá certo? E aqui vezes G, né? Para dar o peso dessa porção da corda que está aqui desse outro lado, tá bom? Então, basicamente, nós temos as informações necessárias para agora aplicarmos a segunda lei, né, de Newton. Tudo bem, pessoal? Deixe-me fazer aqui ao lado o diagrama de corpo livre, rapidamente, para facilitar um pouco a construção das equações de movimento, né? Então, no bloco M1, nós temos essas forças, né, T1, tração e peso. No bloco M2, nós temos o seu peso e a tração T2, tá certo? Tração do outro lado, né? Como a corda tem massa, agora essas trações não vão ser iguais, tá bom, pessoal? Uma hipótese aqui, né, que a gente está levando em conta é que nós estamos desprezando o atrito entre o sulco da roldana e a corda, tudo bem? Na próxima aula a gente vai considerar o atrito de escorregamento, né, entre cordas e polias, tá ok, pessoal? E eixos, enfim. Bom, e no caso aqui da corda, da roldana, né, nós temos então aqui as forças tensoras, né, T1 e T2, tudo bem? Roldana de raio R e massa M maiúsculo, né? Está em equilíbrio, obviamente. Bom, então vamos lá, pessoal. Como que eu aplico, então, eu chego nas equações de movimento, né? Como aí o sistema dos blocos e da corda, a massa é variada, né? Agora a corda tem massa e essa massa varia, tá certo? Então eu devo utilizar a segunda lei de Newton na sua forma diferencial. A força é a derivada no tempo da quantidade de movimento. F igual dp dt. Tudo bem? Muito bem. Vamos considerar aqui, então, inicialmente, o bloco M1, tá certo? E a corda, né, que está ligada a ele, que é a extremidade esquerda. Tudo bem? Então, nós temos a força resultante, né, sobre essa massa aqui, tá certo? Que é o que, né? Que vai ser a aceleração para baixo, então eu vou escrever o peso, né, M1 vezes G menos T1, tudo bem, pessoal? Mas ainda tem que levar em conta o peso da corda, né? Extremidade esquerda, lambda xg. E isso é igual à derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento, né? Momento linear. E essa quantidade de movimento é a massa do meu bloco mais a massa da corda, tudo bem? Multiplicado pela velocidade v, tá bom? Massa vezes velocidade. Bom, nós temos também, pessoal, que escrever a equação de movimento para M2, né? Então, nós vamos ficar com o seguinte, T2 menos M2G menos lambda vezes L menos X menos πr vezes G. E isso é igual à derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento, né, da parte aqui direita, que é M2
mais lambda aqui, pessoal, perdão, aqui eu esqueci, eu não tenho esse G, né? Aqui a massa é somente massas, então é M1 mais lambda vezes G, a massa da corda do lado esquerdo, né? Então aqui não tem lambda G, né? Só tem lambda X. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai ter lambda vezes L menos X menos πr, tá bom? Multiplicada pela velocidade V, né? Muito bem. E ainda temos que levar em conta, né, a equação de movimento da roldana, movimento rotacional, tá certo, pessoal? Muito bem. O que a gente vai ter então, né? A força que tem o torque positivo, né? Então vamos lembrar aqui a segunda lei de Newton da rotação. Soma de todos os torques é o momento de inércia multiplicado pela aceleração angular, né? Então tá aqui o meu vetor posição, R, né? A partir do centro, da origem da roldana, então R vetorial T1, isso dá um torque, tá certo? Positivo, então é T1 vezes R, né, o braço da força. O ângulo aqui entre os vetores é 90 graus, seno de 90 é 1. Então, e aqui o torque de T2, pessoal, né? O torque de T2 é um torque negativo. Então vai ficar T1 vezes R menos T2 vezes R. Isso é igual a I, que é o momento de inércia, né? Esse momento de inércia, já vamos escrevê-lo aqui. O momento de inércia é o momento de inércia da roldana, né? Que vamos considerar o momento de inércia do disco, tá bom, pessoal? De um disco é 1/2 de mR2. E ainda temos que levar em conta o quê? Né? O momento de inércia devido à parte da corda que está em contato com essa roldana, né? Essa corda que tem uma massa, ela tem que ser levada em conta também o seu momento de inércia, a sua distribuição de massa em relação ao ponto O, ao centro da roldana, que é só somar, né, a massa dessa corda, lambda vezes πr. Lembre que πr é o comprimento da corda que está em contato com a roldana, tá certo? E vezes r ao quadrado, tá bom? Então esse é o momento de inércia. Bom, eu vou deixar por enquanto assim, e aí a aceleração angular, tá bom, pessoal? A aceleração angular, lembrem, é a aceleração linear dividido pela distância ao eixo de rotação, né? Distância r. Bom, mas antes de a gente mexer com essa equação, vamos então agora mexer um pouco com essas duas aqui. Vamos derivar isso aqui, tá certo? A gente vai ter que fazer a derivada do produto, tudo bem? E aí, né, montar o nosso sistema de equações, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Eu vou pegar, então, a primeira equação, vamos escrevê-la assim. Então, M1 vezes G menos T1 mais lambda xg, isso é a derivada, né, que é a derivada do produto. Então, vai ficar lambda vezes dx dt, tá? Vezes v. V, pessoal, é dx dt, então vai ficar dx dt ao quadrado. Já vou colocar aqui, ó, dx dt ao quadrado, tá bom? Mais o primeiro termo, que é m1 mais lambda x vezes a derivada de v, que é a mesma coisa que a aceleração, né? Derivada segunda da posição em relação ao tempo, tá bom? Vamos também reescrever a equação 2.
T2 menos M2G menos lambda L menos X menos PRG. E isso é igual. Aqui também, né, vamos fazer a mesma coisa, derivar o primeiro. O único que tem aqui, o termo que depende do tempo é X. Então é menos lambda X, então isso aqui vai ficar menos lambda. Novamente eu tenho multiplicado por V, né, o que é um dx dt. Então é um dx dt ao quadrado. E aí mais o primeiro, que é M2 mais lambda L menos X menos PR vezes dV, que é D2x dt2, tá bom? Muito bem. O que a gente pode fazer, pessoal, agora, né? A gente pode trocar o seguinte, a gente pode pegar esse termo aqui, né? Por exemplo, esse termo aqui, tá? Passar para o lado de lá e substituí-lo aqui, tá? E a gente tem uma equação só que envolve, né, essas duas equações, tá bom? Ok, tá tudo certinho. Vamos fazer isso então, né? A gente vai Vamos fazer o seguinte então, pessoal. Eu vou isolar esse lambda dx dt ao quadrado na segunda equação, tá? Ou mais fácil, vamos isolá-lo aqui na primeira equação, tá? E aí substituir na segunda equação, tá bom? Então vai ficar assim, vai ficar T2 menos M2G menos lambda L menos X menos PRG, isso é igual, né, a menos lambda dx dt ao quadrado. Bom, notem que se eu passar esse termo, né, para cá, ele fica negativo, aí eu tenho esse termo, menos M1G mais T1 menos lambda XG. É isso que é o menos lambda dx dt ao quadrado, tá certo? Então eu vou escrevê-lo assim. Vai ficar então T1 menos M1G menos lambda XG, né? Mais esse termo aqui, M1 mais lambda X D2x dt2. E ainda temos que levar em conta, né, esse termo aqui, ó, mais M2 mais lambda L menos X menos PR, né, vezes D2x dt2, tá? Espero que vocês consigam enxergar ali. Bom, pessoal, e aí o que a gente pode fazer? A gente pode, então, colocar em evidência, né, o termo aqui em comum, tá? Que é o D2x dt2, certo? E a nossa equação vai ficar o seguinte, vamos apagar aqui. Eu vou colocar, então, o meu D2x dt2 em evidência. D2x dt2 em evidência. E aí eu tenho o seguinte, né? Eu tenho esse M1 mais lambda x, né? M1 mais lambda x, mais M2 mais lambda L menos lambda x menos lambda PR, né?
Tudo bem? E isso é igual a esses termos aqui, ó, eu passo para o lado esquerdo, tá bom? Então vai ficar T2 menos T1, tudo bem? Mais M1G menos M2G mais lambda XG menos lambda LG, tá? Menos com menos, eu estou fazendo a distributiva aqui, né? Mais lambda XG. E aqui, mais lambda PR. Tá bom? Mais lambda PR. Muito bem. Vocês estão notando aqui que esse termo aqui cancela, lambda x, né? Da mesma forma, aqui não cancela. Aqui eu tenho 2 lambda xg, tá bom? E agora, pessoal, onde que entra a minha equação de movimento de rotação da roldana? Entra aqui, ó, T2 menos T1. Quem que é T2 menos T1? Ora, o que eu tenho aqui é T1 menos T2. Tudo bem? Notem que T1 menos T2, isso é Iα sobre R, tá bom? Ou seja, é o nosso momento de inércia, né? Que é meio mR, já estou dividindo por R, tá bom? Tudo por R, mais lambda πr quadrado, vezes alfa, mas o alfa é a aceleração, tá? Que é d2x dt2 sobre r. Então eu divido por r novamente, eu tenho 1 meio de m mais lambda πr d2x dt2, tá bom? Então, na verdade, o meu T2 menos T1 é o negativo desse negócio aqui, tá bom? Que aí eu já vou passar para cá e já vou colocar em evidência novamente o d2x dt2. Ou seja, d2x dt2 vezes m1 mais m2 mais lambda L menos lambda PR. E agora, né? Isso aqui é o negativo disso, passando para cá fica positivo. Então, mais meio de m mais lambda PR. Com esse menos lambda PR cancela. Então, já vou fazer direto, pessoal. Vou apagar o lambda PR e vou colocar aqui mais m sobre 2. Tudo bem? E isso é igual, né? É igual deixe-me ver se eu não esqueci. Aqui eu esqueci do lambda PRG, né? Aqui tá faltando um G, tá bom? E aí, então, eu posso colocar esse G em evidência, tá? E aí eu tenho o seguinte, M1 menos M2 mais lambda X menos lambda, mais 2 lambda X, né? Menos lambda L mais lambda π vezes R, tudo isso multiplicado por G, tá ok, pessoal? Pronto, aí isolando aqui o meu d2x dt2, eu consigo descobrir, então, a expressão da aceleração do meu sistema, né? Olha aqui, expressão, na verdade um cálculo não é um cálculo complicado, né? Ele não é um cálculo complicado, achar a aceleração da máquina de Atwood, considerando a massa na corda. Então, a expressão da aceleração do meu sistema fica o seguinte. Vai ficar M1 menos M2 mais 2 lambda x menos lambda L mais lambda PR, tudo multiplicado pela aceleração da gravidade, dividido por massa do primeiro bloco, mais massa do segundo, mais a massa da corda, né, lambda vezes L, mais metade da massa da roldana. Tá bom, pessoal? Olha aí, está aí então a expressão, tá, da aceleração do meu sistema, tá bom? A aceleração
da máquina de Atwood, considerando massa na corda. Tudo bem? Bom, não é difícil notar o seguinte, né? A gente pode agora resolver essa equação diferencial, mas claro, como a gente tem muitos termos aí, tá certo? Notem o seguinte, pessoal, a gente pode quebrar essa fração aqui em duas, né? Eu posso chamar o termo que tem x aqui, o coeficiente de x, né? Que é 2L sobre isso, de A. Então, aliás, 2 lambda sobre M1 mais M2 mais lambda L mais M sobre 2, eu chamo de A. E o B, né, é o restante, é M1 menos M2 menos lambda L mais lambda PR sobre M1 mais M2 mais lambda L mais M sobre 2. Fazendo isso, essa equação aqui eu posso escrevê-la assim, ó, D2x dt2, isso é 1A vezes x mais b, onde esses coeficientes A e B são dados por essas expressões que aí estão, tá bom? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque agora, né, é mais simples eu escrever a solução geral da minha equação de movimento, tá bom? E aí, para isso, basta resolver essa equação, né, diferencial de segunda ordem não homogênea, tá certo? Antes disso, né, antes de a gente resolvê-la, notem o seguinte, pessoal, quando x é zero, ou seja, quando o meu bloco M1 está aqui, né, em contato com a roldana, e quando ele está parado, ou seja, quando x é zero e o meu dx dt é zero, o que acontece? Quando x é zero, então esse termo aqui é nulo, né? E aí sobra o seguinte, a aceleração é igual a b, né? Mas para o sistema começar a se movimentar, entrar em movimento, é necessário que essa aceleração seja positiva. Qual é a conclusão que a gente chega? A gente conclui, então, que para que d2x dt2 seja positivo, né, quando x é zero e a sua velocidade é zero, esse b tem que ser maior do que zero, pessoal. E quando que o b é maior do que zero? Olha que interessante. Quando m1, né, é maior do que m2 mais lambda L menos lambda PR, tá certo? Ou seja, o peso desse corpo mais o peso dessa extremidade aqui, né, da corda, tá ok? Então, bem interessante, né, esse resultado aí, tá ok? Muito bem. Então, o que acontece, né? Vamos achar aqui a solução dessa equação diferencial, bastante simples, né? Porque a solução dela é a solução da equação homogênea mais a solução da equação particular. Da equação homogênea, tá certo? Isso vai ficar o quê, né? Vai ficar a equação característica, lambda ao quadrado é igual a A, ou seja, lambda é igual a mais ou menos raiz de A. Então, você tem aqui uma constante, pessoal. Como eu já chamei de A e B, eu vou chamar aqui os meus coeficientes de C e D, tá? Então, C exponencial da raiz de A vezes t, mais d exponencial negativa menos raiz de a vezes t. E ainda tem a solução particular que é obtida quando eu faço, né, aqui o termo inhomogêneo é uma constante, então quer dizer que x eu posso propor que é uma solução particular uma constante, a sua derivada segunda dá zero. Então, A vezes x particular é igual a menos b. Então, esse x particular é menos b sobre A, né? Então, menos b sobre A é a solução particular da minha equação diferencial, pessoal. Essa aqui é a solução, então, geral da minha equação de movimento. É claro que agora eu preciso, né, com as condições iniciais do problema, obter os valores das constantes C e D, tá bom? E é isso que nós vamos fazer agora.
Muito bem. Quais são as condições iniciais do meu problema, né? Então, vamos supor aqui que quando eu ligo o cronômetro, t igual a 0, o meu x, né? O meu x é igual a uma posição inicial x0, tá bom? Pode ser 0, né? Ou pode ser um x0 arbitrário. E o meu dx dt igual a 0, né? O sistema inicialmente estava em repouso, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então, substituindo aqui na equação, na solução nós temos x0 igual a c mais d menos b sobre a. B sobre a é conhecido, as incógnitas aqui são c e d, tá bom? Vamos derivar aqui para achar a expressão da velocidade. Nós temos a velocidade v é raiz de a vezes c exponencial da raiz de at menos d exponencial de menos raiz de at, tá certo? E aí então, velocidade inicial é 0, né? Então 0 igual raiz de a vezes c menos d. Daqui eu tiro que c igual a d, tá bom? C igual a d, portanto, aqui eu tiro que 2c, né, ou seja, ou é igual a 2d, isso é x0 mais b sobre a. Daqui eu tiro então que c é igual a d, que é igual a 1/2 de x0 mais b sobre a, tá bom? Portanto, pessoal, a minha solução vai ficar o seguinte, vai ficar x de t, então é o meu c, né, que é igual a d, então posso colocar em evidência. Então isso é um x0 mais b sobre a, né? B sobre a. Aí eu tenho, né, essa exponencial mais essa sobre 2, né? Porque tem um fator meio aqui, ó. Então, propositadamente, eu vou escrever assim, ó. É exponencial de raiz de at mais a exponencial de menos raiz de at sobre 2. E esse termo aqui, entre parênteses, é o cosseno hiperbólico, pessoal, tá certo? O cosseno hiperbólico de raiz de a vezes t. E está aí, então, a solução da equação de movimento para a máquina de Atwood com corda massiva. Ela é x0 mais b sobre a. Lembrando que esse x0 pode ser 0, né? E aí, então, eu tenho só o b sobre a. Cosseno hiperbólico da raiz de a vezes t. Onde o a é aquele coeficiente, né? Dado por aquela expressão. E o nosso b também é dado por aquela expressão, tá bom? Ah, pessoal, eu esqueci de colocar aqui. Eu esqueci de colocar o menos b sobre a, tá bom? Aqui eu esqueci do menos b sobre a. Então ainda tem aqui o menos b sobre a. E aqui também tem o menos b sobre a, tá bom? Que é o termo, né, que vem aqui da solução particular da minha equação. Tudo bem? Muito bem, olha que interessante. Então, é um cosseno hiperbólico, né? Como que a gente poderia, né, obter a equação de movimento, essa equação que aqui está, sem usar as leis de Newton, sem usar a dinâmica, usando, por exemplo, a abordagem da energia. Então, agora a gente vai usar a abordagem da conservação da energia mecânica e a gente vai tentar chegar nessa expressão, que é um meio um pouco mais simples, né, do que a dinâmica, enfim, tá certo? Muito bem, eu vou apagar aqui e agora a gente vai, então, por conservação de energia, muito mais simples, né, pessoal? A gente consegue chegar na velocidade do sistema e na equação de movimento, tá? Deixe-me só colocar aqui
em cima essa expressão da aceleração, né? Para ficar registrado, M1 menos M2 mais lambda 2 lambda x menos lambda L mais lambda πr sobre M1 mais M2 mais lambda L mais M sobre 2 e aqui vezes G. Bom, vamos inicialmente, pessoal, fazer uma outra representação aqui do nosso sistema, tá certo? Vamos supor inicialmente que o meu bloco de massa M1 esteja aqui, né, em contato com a roldana, tá bom? Roldana de raio R e massa M, né? A corda agora é um sistema de partículas. Eu tenho que levar em conta, né, o seu centro de massa, tá bom? Como ela é homogênea, né, o centro de massa está aqui no meio dessa extremidade. E depois, num tempo aí posterior, o meu bloco M1, ele desceu uma distância x, né? E aqui subiu uma distância x, tá bom? Eu vou considerar, né, o meu nível zero de energia potencial aqui, então, tá bom? Aqui é o nível zero de energia potencial, né, gravitacional. E esse trecho, pessoal, da corda aqui, ó, ele tem uma massa, perdão, ele tem um comprimento que é L menos πr, né? πr é o comprimento da corda que está aqui abraçada com a roldana, tá? Depois que aqui caiu uma distância x, né? X é tudo isso. Aqui é x sobre 2. O centro de massa da corda se elevou, então, de uma distância L menos πr menos x, tá bom? Aqui inicialmente o M2 estava parado, né? Sua velocidade é zero, tá? E a energia potencial gravitacional do M1 também é zero inicialmente, tá? Então vamos lá, pessoal. Por conservação de energia, a gente pode escrever então a energia mecânica inicial, né, do meu sistema, tá? Que é somente então, né, a energia, a potencial gravitacional do meu M2, então é menos M2G vezes a altura. A altura aqui em relação ao nível zero é, L menos πr, tá bom? E ainda a energia potencial do centro de massa da corda, que é negativa também, né? Então é a sua massa, que é a densidade linear lambda vezes o seu comprimento, L menos πr, vezes a altura, pessoal, em relação ao nível zero. A altura de quem? Do centro de massa, que é a metade dessa distância. Então, L menos πr sobre 2, tá bom? Ah, tá, eu esqueci de colocar aqui o G, né? Ainda tem o G ali, tá? E a energia mecânica final, tá, do sistema, aí tem bastante termos, tá? Tem bastante coisa que a gente tem que levar em conta. A energia mecânica final, nessa situação, você tem que somar a energia cinética e potencial aí de tudo, inclusive da roldana, né? Que está aí girando, né? Ela tem energia rotacional. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos considerar inicialmente aí as energias potenciais gravitacionais, né? Das massas. Então eu tenho negativo, né? Menos M1G vezes X, tá bom? Depois eu tenho, pessoal, dessa massa M2, menos M2 vezes G
vezes a altura, né? L menos πr menos x, tá? Tenho também que levar em conta as energias potenciais gravitacionais dos pedaços das cordas que estão aqui, né? Esses dois pedaços. Então, desse pedaço aqui nós temos menos lambda, a massa, né? Lambda x, g vezes a altura, x sobre 2. Depois, menos lambda vezes o comprimento, L menos πr menos x, g vezes a altura, que é a metade dessa, né? L menos πr menos x sobre 2, tá? Tem que levar também em conta as energias, a energia energia cinética, né, do sistema, e as energias cinéticas, tanto de translação quanto de rotação. Então aqui nós temos ainda as energias cinéticas. Então 1/2 de m1 v quadrado, 1/2 de m2 v ao quadrado, né? As velocidades são iguais, tá bom? E ainda tem que levar em conta a energia cinética da corda como um todo, né? Mais 1/2 da massa da corda vezes a sua velocidade ao quadrado, e ainda mais a energia rotacional da minha da minha roldana, que é 1/2 de I ômega ao quadrado, né? O I é o momento de inércia vezes o ômega. O ômega é V sobre R, né? Então ali fica V quadrado sobre R quadrado, tá bom? Olha então, pessoal, quantos termos, né, tem a energia final aqui do sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Tem 8 termos aí, tá? A ser levados em consideração. Bom, o fato é que, né, se você então usar aí a conservação de energia, tá? Né, por questão de tempo, pessoal, eu vou omitir essa parte, né? Aí você faz as contas, resolve, né? Iguala essas duas expressões e isola o V. Você vai isolar o V e aí você vai achar, olha que interessante, que a velocidade ao quadrado é exatamente, né, 2 vezes A vezes X, né? O A aqui é vezes G. O A aqui é esse termo, né? Então é M1 menos M2, tá? Não. Aliás, perdão, pessoal, não é aceleração, tá? Esse termo aqui, ele na verdade ele é diferente dali da aceleração. Então vai ficar menos lambda L menos πr menos x vezes 2gx sobre, aí o denominador é igual. M1 mais M2 mais lambda L mais m sobre 2, tá? Essa aqui é a expressão da velocidade do meu sistema, tá bom? Velocidade ao quadrado. E eu posso integrar, né, essa expressão e aí determinar a equação de movimento, tá? Então, da mesma forma que eu fiz aí, né, anteriormente, o que você pode fazer? Você pode escrever assim, ó. Então, esse V é o meu dx dt, tá ao quadrado, tira a raiz quadrada, e aí você pode escrevê-lo como sendo 1A vezes x ao quadrado, mais um 2b vezes x, tá? Quem que seria, né, esse A, pessoal? Esse A seria o lambda, tá bom? O lambda vezes x, 2gx, tá? Sobre esse termo, né? Que daí fica o x ao quadrado. E quem que seria o B? Né? Seria m1 menos m2
menos lambda L mais lambda PR vezes G, né? E vezes X, né? Aliás, X não, X já está aqui, sobre esse termo aqui, tá? Fato é, se você integrar, né, essa expressão, então dx sobre raiz ax² mais 2bx, se você integrar isso de 0 até x, isso é igual a integral de 0 até dt, tá? É uma integral, ela não é tão trivial, tá? Mas se você integrar isso aí, você vai descobrir o seguinte, pessoal, que o x, ele é b sobre a, tá bom? Esse b e esse a são exatamente os mesmos termos daqui, tá? Na verdade, essa expressão aqui, ela é esse termo aqui, tá bom? É exatamente o mesmo, né? B sobre A vezes cosseno hiperbólico raiz de A vezes T menos 1, tá bom, pessoal? Menos 1 significa o menos B sobre A aqui, né? Então, vocês notem que é exatamente a mesma solução. Porque a diferença é que aqui, né, o meu x0 é 0, porque eu coloquei o meu M1 aqui, mas poderia ter sido um x0 diferente de 0, e aí eu teria, né, esta expressão, tá bom? Que aí está. Bem, outra possibilidade, pessoal, seria você utilizar a equação de Euler-Lagrange, né? Você constrói a lagrangiana desse sistema, né? Diferença entre a energia cinética e a energia potencial, e aí aplicando a equação de Euler-Lagrange você também obtém a aceleração do sistema e a sua equação de movimento. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula e espero vê-los na próxima aula, pessoal, aula em que nós vamos colocar atrito de escorregamento, de deslizamento entre a corda e a roldana, tá? E aí a gente vai ver como que vai ficar a equação de movimento, tá bom? Muito obrigado e espero vê-los na próxima aula.